como eu faço o planejamento de implantes complexos para casos de atresia severa de maxila. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Guilherme Strujac, sou cirurgião bucomaxilofacial. Aqui nesse canal eu mostro para vocês curiosidades e dúvidas para os pacientes sobre temas relacionados à cirurgia bucomaxilofacial. E hoje eu quero explicar para vocês como que eu faço o planejamento para aqueles casos complexos em que os dentes de cima já não existem mais, o paciente não tem esses dentes e não tem osso suficiente para receber os implantes. Os implantes dentários, caso você não saiba, são parafusos, eles funcionam como se fossem parafusos que substituem as raízes dos dentes. Em algumas situações, aquela região onde a gente tem a raiz dos dentes não existe mais e não é possível fazer enxerto ósseo. Então, nessas situações, a gente utiliza os implantes longos, que eles têm o intuito de buscar um osso de qualidade, um osso firme, que sirva para sustentar eles e, além disso, seja possível fazer a carga imediata. Caso você não saiba o que é carga imediata, eu gravei já um vídeo explicando sobre isso, mas basicamente é a gente instalar uma prótese durante a cirurgia de instalação dos implantes ou na sequência imediatamente após. Tá? Então, esses implantes complexos, normalmente, o que a gente mais ouve falar são os implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos são implantes longos, que eles se estendem da região onde estariam os dentes até essa região da maçã do rosto, dos ossos zigomáticos, que ficam embaixo do olho. Esses implantes, eles são parecidos com esses aqui que tem nesse modelo demonstrativo. É claro, eles não ficam saindo aqui nessa região, eles são instalados personalizados do tamanho que tem que ser. E eles fixam nessa região, esse é o osso que mantém eles estáveis e eles se estendem até a região onde estariam os dentes. Tá? Quando que a gente utiliza esses... claro, não existem só os implantes zigomáticos, tem outros tipos de implantes que a gente utiliza nesses casos. Tá? A gente procura sempre não fazer esse implante zigomático anterior, só quando é extremamente necessário, a gente não tem nenhuma outra alternativa. Por causa do recobrimento da mucosa, da gengiva, é um pouco mais complicado dessa região, mas esses outros implantes têm o mesmo intuito do implante zigomático, buscar osso de qualidade numa região longe da onde estariam os dentes. Basicamente, a gente tem as regiões mais estratégicas desse osso, a gente tem os ossos zigomáticos. A região em volta da cavidade nasal, normalmente a gente tem um osso residual e cortical que é possível sustentar implantes. Próximo da espinha nasal, que é essa região que dá apoio para a ponta do nariz. E nessa região atrás, lá próximo à garganta, onde a gente tem os processos pterigoides, que são ossos que servem para sustentação do crânio, são ossos extremamente corticais e que eles não reabsorvem, eles vão estar para sempre ali, então é uma alternativa que a gente pode utilizar. Então, quando a gente faz esse planejamento, por serem implantes que são mais complexos, a gente precisa estudar muito bem, planejar muito bem o caso. Tá? Eles têm indicações bem restritas, então são aqueles pacientes que perderam os dentes muito cedo. A gente recebe vários pacientes assim que removeram todos os dentes lá quando tinham 15 anos, recebeu uma dentadura de presente com 15, 18 anos, ou então pacientes que foram mutilados durante o tratamento. Foi removido o osso que não precisava ser removido, ou tiveram várias tentativas de implante perdidas, Então, assim, toda vez que um tratamento dá errado, a gente perde o osso. Nessas situações, às vezes, não é viável fazer um enxerto ósseo. E aí sim a gente parte para essas indicações desses implantes que são para casos mais complexos. E para casos mais complexos, a gente precisa de um planejamento mais complexo. O que envolve esse planejamento? Então, o inicial de tudo, a gente faz uma avaliação clínica desse paciente, olhar como é que está a gengiva, a região onde seria a gengiva, A gengiva é só quando tem dente, mas normalmente esses pacientes usam dentadura, então aquela região onde vai ser recebido os implantes, a qualidade daquela mucosa, como que está a prótese desse paciente, se precisa alguma modificação prévia ou não, para a gente planejar exatamente o que vai ser feito de tratamento protético, que é o mais importante, Os dentes é a parte mais importante, para daí sim a gente determinar a posição dos implantes. A partir daí, nesses casos, a gente sempre tem que fazer o planejamento em cima de uma tomografia computadorizada. Tá? A tomografia, além de trazer várias informações, a gente tem a possibilidade de colocar ela dentro do computador, essas informações, e alguns softwares trazem para a gente a possibilidade de simular o tratamento. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui
uma simulação que eu fiz aqui, então um planejamento que eu fiz de um paciente, que é o passo, seria o segundo passo depois da gente fazer o exame clínico. Seria o planejamento virtual desses implantes no software para implante dentário. Nesse software, eles têm a possibilidade de a gente escolher até a marca do implante. Cada marca, cada fabricante tem um formato, um desenho de implante, um tamanho. Então a gente seleciona de acordo com o que a gente quer para a gente estudar exatamente o que a gente vai fazer. Então aqui na tela do computador eu vou mostrar para vocês aqui então a tomografia, quando a gente olha assim a tomografia inteira em 3 dimensões, né, a gente chama da reconstrução 3D do paciente. Aqui então, o que vocês percebem? Esse paciente já tem implantes na região de baixo, tá? Um protocolo inferior. E aqui eu já instalei virtualmente os implantes que eu vou utilizar. Então nesse caso aqui, eu vou tirar a parte do osso e vou deixar só os implantes para vocês verem eles aqui. Eu vou explicar cada um para vocês. Então vocês percebem que nesse caso foi possível da gente instalar somente 2 implantes zigomáticos, um de cada lado. Ao invés de colocar o implante zigomático mais anterior, a gente utilizou esses implantes que são ancorados num ossinho que a gente tem dentro do nariz, na concha nasal inferior, né, utilizando toda a estrutura da fossa nasal para segurar esses implantes. O implante curtinho, que seria um implante convencional, né, não é um implante longo, na espinha nasal. E esses 2 implantes que estão praticamente deitados lá atrás são os implantes pterigoides. Então, para que tanto implante? Porque 2 situações. Primeiro, a gente diminui o espaço que a gente vai ter entre um implante e outro que vai sustentar a prótese. Quando esse espaço é muito grande, a gente corre o risco de ter uma prótese que venha fraturar com o tempo. Então a gente deixa esses implantes uma proximidade para diminuir essa força que é feita nos implantes. Então a gente coloca até esses implantes aqui atrás. Então, bastante implante para quê? Para fazer carga imediata num paciente que não tem osso. Então, se a gente fosse fazer enxerto ou qualquer outra coisa, não seria possível a gente fazer carga imediata. O intuito desses casos, além de resolver casos que são extremamente atróficos, é a gente fazer a carga imediata. Então, nesse caso aqui, a gente utilizou esses 2 implantes zigomáticos, né, um de cada lado, os implantes transnasais, o implante na espinha nasal e 2 implantes lá na região posterior, que são os implantes pterigoides. Então aqui no 3D a gente tem uma noção tridimensional, né, claro, desses implantes, a posição de cada um, como que ele vai ficar. Vocês percebem que o implante zigomático ele tem algumas regiões que ele fica para fora, né? Então, essas que são as questões críticas do implante zigomático, que a gente tem que ter muita atenção, tentar deixar ele, se possível, o mínimo exposto ali, porque com o tempo ele pode ter uma exposição da mucosa, tá? Nessa região a gente tem muita mucosa, na região posterior, por isso que esse implante ele é bem previsível. Já quando a gente faz 2 e tem esse implante na região mais interior, a mucosa é mais fininha, então é um implante um pouco mais crítico, que a gente tenta, sempre que possível, mudar essa alternativa. Nesse software a gente tem a possibilidade de verificar cada implante, aonde que ele está, se tem osso em volta dele. Então a gente vai avaliando implante por implante, a posição deles, exatamente como está. Então eu vou mostrar aqui para vocês o implante que está na espinha nasal. Então eu consigo avaliar exatamente ele e no software eu vou lá movimentar esse implante, mudar ele de posição caso seja necessário. Ó, voltei nele aqui. Então se eu quero mudar a inclinação dele, eu vou lá, mudo a inclinação, deixo ele mais inclinado para um lado, para o outro. Ou então coloco ele mais para baixo, mais para cima, ou mudo o tamanho. Então, tem 1000 possibilidades que a gente vai utilizar. Então, é um planejamento inicial que a gente faz aqui no software. A gente vai posicionar esses implantes. É viável, né? Essa cirurgia aqui que eu faço virtualmente é mais para determinar os tipos de implantes, quais implantes e as principais localizações e se é viável esse tratamento que eu estou propondo. Tá? Então, isso serve como um planejamento inicial. Depois disso, o que eu particularmente gosto de fazer? Eu pego a tomografia desse paciente e imprimo ela em 3 dimensões. Ela é impressa em resina, né, em tamanho real. E com as informações que eu tenho ali do software, eu trago para cá e eu vou pegar os meus kits de brocas, implantes e vou operar esse biomodelo. Esse crânio do paciente, que é exatamente igual ao crânio do paciente, que eu vou operar durante a cirurgia. Então eu venho e treino a cirurgia aqui.
Nesse treino que eu faço, além de eu perceber como que vai ser a inclinação do meu motor, das minhas brocas, um refinamento que eu vou ter na hora da cirurgia, eu consigo fazer um refinamento também da posição final desses implantes e do tamanho deles. Então eu já tenho muito mais informações. Todas essas marcações vermelhas aqui que eu fiz no biomodelo são as regiões que eu coloquei os implantes. Então, por exemplo, aqui nesse implante que vai lá para dentro do nariz. Por que esses implantes vão para essa região em volta do nariz? Justamente para buscar o osso cortical. Então a gente tem que entrar com eles, não é perfurar o nariz, ele está dentro do nariz, ele está coberto pela mucosa do nariz, mas está usando esse osso que tem no nariz, que é um osso bem cortical. Então eu consigo perceber aqui que esse osso vai ficar muito fininho. Então durante o procedimento eu já vou ter uma tensão maior para não fraturar essa tábua óssea que vai estar bem delicada, e eu já vou ter no meu arsenal um enxerto ósseo. Caso eu venha a ter uma fratura ou uma exposição das roscas do implante, eu venho aqui e já enxerto esse osso, não com o intuito de sustentar o implante, mas não deixar esse implante exposto para uma eventual perda óssea ali e esse implante ser exposto na boca. Então já venho aqui e coloco o osso em volta dele. Então isso aqui faz um refinamento muito maior. E aí sim, né, esses implantes, eu vou determinar o tamanho deles correto durante a cirurgia, né? Porque aí sim, durante a cirurgia que eu vou medir e determinar qual o implante exatamente que eu vou usar. Mas aqui eu já tenho uma noção muito precisa dos implantes que eu vou levar durante a minha cirurgia para utilizar. Então eu sei que aqui esse implante ele vai ter um determinado tamanho, eu vou pedir um maior e um menor para eu ter lá na sala cirúrgica ou no consultório, se eu estiver fazendo com o paciente sedado no consultório, eu vou lá colocar esse implante e vou ter um plano B, caso eu precise de um implante um pouco mais longo para conseguir uma firmeza maior. Certo? Então, casos complexos exigem planejamentos complexos. Vários passos no planejamento clínico e protético inicial. Depois disso, a gente vem para o software fazer esse planejamento inicial com os implantes já em posição. Levo isso para o biomodelo, né, que é o crânio do paciente impresso. E aí sim, eu já tenho muita informação, já treinei essa cirurgia e eu consigo ir com muito mais informação e segurança para fazer a cirurgia no paciente. Tá? É uma forma que eu gosto de fazer, né? Tem profissionais que preferem só fazer no software e já vão direto para o paciente, não há problema algum. Eu prefiro dessa forma porque eu consigo um refinamento muito maior do meu planejamento. Qualquer alteração eu consigo fazer nessa hora, não deixo para fazer na hora da cirurgia, certo? Caso você tenha alguma dúvida sobre implante zigomático ou qualquer outro implante que é utilizado nesses casos severos de atresia maxilar severa, por favor, meus contatos estão nos comentários, nas descrições do vídeo. Pode falar comigo, manda mensagem para mim, para o meu consultório, que vai ser um prazer responder vocês, ou aqui mesmo no YouTube possam responder. Espero que vocês tenham gostado, né, desse tema e dessas informações. Caso você tenha alguma dúvida sobre outro tema que queira que eu grave um vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou preparar um vídeo para você ter essas informações. E caso quiser conversar comigo para alguma consulta, é só me procurar no consultório que vai ser um prazer receber vocês, certo? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!